Olá, gente, é um prazer estar aqui para compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus para vocês. Nós queremos dizer para você que você é especial para Jesus e que você não deve desistir. Não desista, confia no Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41 diz o seguinte para nós: Naquele dia, já sendo tarde, disse Jesus: Passemos para outra banda ou para outra margem. E ele, despedindo as multidões, e o levar assim como ele estava no barco, outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se um grande temporal, de maneira que o vento e as ondas arremessavam-se sobre o barco e contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro, e os discípulos o acordaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar e disse: Acalma-te e emudece-te. Repetindo, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece-te, ó vento. E ambos se aquietaram, e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tão tímidos, homens de pouca fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Esse é um texto, assim, bastante conhecido e que nos leva a uma compreensão maravilhosa da soberania do poder de Jesus sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a própria natureza criada por ele. O tema desta pequena mensagem é o seguinte: Jesus é maior do que o seu temporal. Jesus é maior do que o seu temporal. Creia nisso. Você pode estar passando o temporal que for. Você pode estar passando a tempestade que for. Você pode estar passando a luta que for, que vem como se fosse um temporal. Temporal nos lembra de um momento difícil, muita água, muita chuva, muitos relâmpagos, muitos trovões. E às vezes a nossa vida está sendo levada à deriva. Às vezes os nossos planos e projetos também estão sendo levados à deriva, porque estamos no meio de um temporal, no meio de uma tempestade. Mas Jesus, ele é maior do que a tempestade que você e eu estamos passando. A Bíblia diz que nesse dia, narrado aqui no texto, já sendo tarde, Jesus então despede-se das multidões e chama os discípulos para entrar no barco e passarem para outra parte do barco, para outra margem. E eles assim prosseguem. E a Bíblia diz que outros barcos os seguiram, porque até eu e você faríamos isso. Estava ali o Deus encarnado, acabando de ressuscitar mortos, fazendo cegos enxergar, surdo ouvir, paralíticos andar, multiplicando peixes, pães, e anunciando e verbalizando coisas profundas que saíam da sua alma e que era justamente o que eles precisavam ouvir na alma deles. E que isso vinha preencher as lacunas do coração do povo daqueles dias.
E ele entrou no barco com seus discípulos, atravessou para outra margem, e eles aproveitaram, pegaram outros barquinhos e foram atrás. Não podemos deixar Jesus se afastar de nós. Não podemos deixar Jesus ir embora da nossa vida, porque Ele é a vida, Ele é a solução, Ele é a resposta, Ele é o milagre. Mas Jesus, como estava na forma de homem, nesse processo em que o barco está passando para outra margem, ele deita na polpa do barco, acaba dormindo, estava um pouquinho cansado. E começou a levantar um temporal muito grande, com um vento muito grande, que se arremessava sobre o barco, de maneira que os discípulos lutaram, eles batalharam. A maioria deles tinham experiência no mar, eram pescadores, mas as suas experiências e as suas estratégias de homens do mar foi inútil. A tempestade continuava avançando e eles chegaram a uma conclusão que aquele barco iria afundar, eles iriam morrer. E o mestre estava dormindo, estava descansando. Foi quando eles então foram até Jesus, despertaram Jesus e falaram: mestre, nós estamos perecendo, nós estamos morrendo. Em outras palavras, nós estamos aqui morrendo. O barco está para afundar e matar todo mundo, inclusive o senhor, e o senhor está dormindo. Ainda deram uma dura ainda em Jesus, né? Deram uma dura no Criador, no dono do barco, no dono da vida deles, no dono do mar, naquele que tem o poder para fazer a tempestade aparecer e fazer a tempestade desaparecer. De maneira que falam: nós estamos perecendo, o senhor está dormindo, o senhor, poxa. E Jesus deve ter se perguntado: poxa, nem Deus pode descansar. Seres humanos são tão terríveis que nem Deus pode descansar. Ainda bem que Deus não precisa descansar, né? E ele então se despertou e simplesmente repreendeu o vento. E disse ao mar. Ele repreendeu o vento. Vento, você está repreendido, calma aí. E a palavra diz aqui para nós que ele disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento ficou quieto, o mar também, fez uma grande bonança. E ele lhes disse: vocês são tão tímidos, como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de temor, disse: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Caminhando com Jesus, mas não conheciam Jesus. Caminhando com Jesus, mas ainda não tinha a convicção na essencialidade de cada um deles, de que eles estavam diante de Deus. Isso não é diferente hoje. A gente só conhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo, serva de Deus, quando ele está na berlinda, quando ele está ali entre a cruz e a espada. Aí sim, a gente vai saber quem é quem. Mas, enquanto isso não acontecer, quem você pensa que é, não é. Quem você pensa que não é, é que é. É dessa forma que a coisa funciona. É dessa forma que a coisa está funcionando na igreja hoje. Poxa, ele já havia se revelado, ele já havia dito, eles já haviam visto, já haviam testemunhado coisas que só Deus podia fazer. E agora usa essa expressão final: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse? É o dono do vento e do mar. Quem é esse? É o dono do tempo, é o dono das nossas vidas, é o dono da eternidade, é o dono do céu, da terra, do mar, do inferno, do diabo, dos seus demônios, é dono de tudo. Foi o que ele propriamente disse lá na frente: todo o poder é me dado nos céus e na terra, e que a morte não poderia retê-lo na sepultura, por isso ele ressuscitou o terceiro dia, porque ele é dono de tudo, ele é dono de tudo, ele é dono da vida, ele é dono da morte. Talvez esse seja o seu problema, talvez seja o meu problema esse. Estamos caminhando com Jesus, nós lemos a palavra, até pregamos como eu estou pregando a palavra,
Mas quando vem a dificuldade, quando vem a dor, quando vem a angústia, quando vem a tempestade, quando vem o temporal, a primeira coisa que a gente faz é querer reclamar, murmurar e dizer: Deus, tu não estás me ouvindo? Deus, será que o Senhor está dormindo? Deus, será que o Senhor foi dar um passeio em alguma parte da Terra, ou do universo, ou do cosmos, das galáxias, e não pode me socorrer na minha angústia, na minha aflição, na minha dificuldade? Olha, a gente lê, ouve, mas a verdade é que nós não queremos palavra de Deus. Porque a palavra diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. A palavra diz: se eu sou por vocês, quem será contra vocês? A palavra diz: o Filho do Homem, Jesus, se manifestou e está em vocês para desfazer as obras do diabo. A palavra diz: passa céus e a terra, mas a minha palavra, as minhas palavras não hão de passar. A palavra diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, são N promessas do Senhor para nós, confirmada na palavra, falada e testificada no nosso coração e na nossa alma, mas que ainda nós colocamos dúvida quando temos que passar pelo temporal, como temos que passar pela tempestade. Essa pequena palavra que eu quero deixar para você: Jesus é maior do que o seu temporal. Jesus é maior do que a sua tempestade. Tempestade ou temporal vai dar no meio a mesma coisa. Jesus é maior do que o seu temporal. Jesus é maior do que a sua luta, minha irmã, meu irmão. Talvez você está vendo esse vídeo e está aí desesperado e desesperada. No seu quarto, está aí no seu celular, no seu notebook, não sei. Talvez está vendo essa pregação, essa pequena mensagem no seu carro, no seu apartamento, num canto descansando, fazendo lazer, almoçando, jantando. Eu quero te dizer: não desista. Jesus é maior do que a tempestade que está sobre a sua vida. Apenas confie nele e caminhe, avance. Jesus é maior do que a tempestade que está sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. E eu estou aqui, amando de Deus, para dizer isso para você: Jesus é maior do que a sua tempestade. Creia e caminhe. E você terá inúmeras experiências depois que a tempestade ou as tempestades passarem pelas suas vidas, de testemunhar lá na frente e dizer: Ele esteve comigo todo o tempo. Ainda que havia momentos que o espírito de incredulidade queria me pegar, Ele esteve comigo em todo o tempo, em todo momento. Que Deus te abençoe. Pai, eu repreendo toda a tempestade, todo o temporal da vida do meu irmão e da minha irmã. E profetizo agora, Senhor: temporal, tempestade, saia da vida do meu irmão e da minha irmã. Espírito de incredulidade, saia também em nome de Jesus. Espírito Santo, coloque pela ação da palavra agora a fé no coração do meu irmão e da minha irmã, e que ele e ela possa confiar e caminhar em fé, e ele e ela verá então coisas grandes e firmes que não sabe. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, vencendo e rompendo as tempestades da vida. Deus abençoe vocês.